Bom dia a todos, obrigado Gilson pelo carinho, pela gentileza. Bom, vocês devem imaginar o que eu vou ouvir de um jornalista agora, o que ele tem para contribuir comigo. Eu vou ser muito prático, muito pragmático, eu não sou palestrante, eu não gosto de muita conversa, sou bem direto, na minha empresa é assim que funciona também. E eu só queria fazer uma provocação para vocês que são vereadores e que lidam diretamente com as pessoas, com as comunidades, e para ver se a gente consegue se conectar, imprensa e agentes públicos. Eu vou fazer uma crítica, não a vocês diretamente, mas aos entes públicos. Eu acho que por muito tempo, e a imprensa vai ter a sua crítica posterior, por muito tempo os políticos acharam que podiam se valer da imprensa para, por meio dela, manipular a população. E a imprensa, por muito tempo no Brasil, no mundo também, em muitos lugares é assim, acha que pode falar o que bem entende e dos políticos o que bem quiser, e daí surge um monte de problemas e descrenças e descréditos que nós temos entre a nossa população. Mas onde é que a imprensa e os vereadores podem se conectar nas comunidades? Se os vereadores entenderem e souberem onde podem se conectar por meio da imprensa com a sua comunidade, o valor para a comunidade vai surgir. Mas é muito difícil, muita gente não compreende isso. São pouquíssimos os políticos que entendem este mecanismo e o usam verdadeiramente a serviço da comunidade. Porque qual é o trabalho da imprensa? É servir com informações. Qual é o papel do vereador ou do prefeito ou do agente público? Servir também para gerar valor à sociedade. A diferença é que o vereador é pago com o dinheiro do público e a imprensa é paga com o dinheiro dos seus assinantes, telespectadores ou patrocinadores. Mas os dois têm serviços muito similares, mas eles não trabalham juntos. Via de regra, a imprensa e os agentes políticos estão em lados opostos. E o Brasil faz muito isso. E se nós formos para a imprensa nacional, o ideologismo que domina hoje nossas redações, nossos noticiários, a favor deste ou daquele candidato, este ideologismo, e muitas vezes mais de torcida do que propriamente de jornalismo. E é ali que o Brasil perde, é ali que os municípios perdem, é ali que o Estado perde. Eu só queria mostrar um vídeo para vocês entenderem a essência do que nós acreditamos como jornalismo, e que eu gostaria que vocês provocassem nas suas comunidades, com os veículos das suas comunidades. Eu falo da imprensa regional porque eu acredito que é por meio dela que nós podemos fortalecer os nossos municípios. Onde não existe uma imprensa atuante, não tem uma comunidade forte. O mundo prova isso. E nós temos que parar de negligenciar isso. O advento do Facebook, das mídias sociais, criou grandes buracos negros no Brasil, que não são mais abastecidos por imprensa. É um Deus nos acuda, um salve-se quem puder. E quando a imprensa vai fazer falta? Quando tiver um problema seríssimo numa cidade específica, onde precisará ser feito um grande movimento social que interessa só aquela comunidade, e se não tiver uma imprensa organizada, integrada com os agentes públicos, com a sociedade organizada, esta comunidade vai perceber o dano que ela terá sem uma imprensa profissional e organizada. Eu quero mostrar um vídeo para vocês entenderem e poderem se conectar com o que eu vou dizer. Por favor, é um vídeo institucional do A Hora, mas eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Impulsionar e estimular o desenvolvimento. Despertar para a evolução e inovação. Servir, informar e provocar a sociedade. O Grupo A Hora acredita no poder transformador da comunicação profissional. Aposta no equilíbrio entre o jornalismo, a opinião e o entretenimento, sem abrir mão da independência editorial, da liberdade de expressão e da integridade.
Seja no rádio, nos jornais, nas revistas, na editora, nos portais ou nas redes sociais, o Grupo A Hora rompe fronteiras e se ergue como player a serviço do Rio Grande do Sul. Nestes quase 20 anos de história, assume protagonismo na comunicação regional e se adapta às permanentes transformações do mercado. Também criou o Estúdio A, um estúdio de conteúdo para atender às marcas e aos novos formatos da publicidade. Projetos, parcerias, conteúdo relevante e publicações especiais traduzem a força da nossa região e do estado. Estamos juntos em cada ação, em cada evento ou projeto da comunidade, porque acreditamos em uma imprensa atuante para uma região mais forte. Grupo A Hora. Nossa força é o desenvolvimento regional. Eu acho que é aqui que nós conectamos-nos, nós, imprensa e vereadores. Vocês imaginam os jornais nas comunidades de vocês, as emissoras de rádio, as revistas, os sites organizados, profissionais, aqueles que pagam impostos, aqueles que trabalham corretamente, eles trabalhando a serviço das comunidades, junto com as câmaras de vereadores, com os prefeitos, com os agentes públicos, com a sociedade organizada. Vocês percebem a força que a gente tem quando trabalha a comunicação profissional? E a gente por um bom tempo achou que a internet tomaria conta de tudo, que as redes sociais resolveriam todos os nossos problemas. E de fato, eles contribuem muito para nós todos. Nós as usamos o tempo todo. O WhatsApp, quem consegue conviver sem? Mas nós precisamos fazer uma reflexão importante. Os Estados Unidos, que prioriza a imprensa regional, a imprensa local, é um país muito desenvolvido por conta disso. É só no Brasil onde existe uma emissora de televisão que detém um monopólio, já deteve mais. É só no Brasil isso. Em nenhum outro país, uma única emissora de televisão ou um único player é tão forte quanto no Brasil. E isso gera uma certa lavagem cerebral na cabeça das pessoas. E o povo se deu conta com as redes sociais. Só que agora tem muita gente nas redes sociais. E aí eu vou me permitir fazer um comentário sobre isso. As redes sociais são piores. Porque é o esgoto da comunicação quando não bem filtradas. Então nós saímos de um player dominante, que queria nos encucar goela abaixo uma narrativa, o arauto do bom jornalismo, para entrar num outro viés nas redes sociais, que também são muito complicadas, perigosas, se nós não tivermos uma regulamentação mais séria sobre elas. Mas eu volto para o local, eu volto para a imprensa local. Se vocês são vereadores, querem ser prefeitos, estimulem os veículos pequenos, os jornais, as emissoras de rádio. Não significa comprá-los para falarem bem de vocês. Pelo contrário, deixem-os fazer a crítica. Porque é disso que a sociedade precisa e vai entender de que quando a imprensa está criticando, ela está fazendo porque está prestando serviço. E quando ela elogiar, também o fará, porque tem meritocracia por parte do agente público. O Brasil é muito grande. Eu acho que o Rio Grande do Sul é muito organizado no aspecto da comunicação. Santa Catarina também. O Paraná eu não conheço tanto. São Paulo já é outra realidade. Para o norte, eu estive em Minas, eu não sei se tem alguém de Minas aqui, e eu percebo que lá a pequena mídia é mais frágil ainda. Existem grandes players que dominam o mercado, grande parte deles dominados ou por políticos ou por grandes conglomerados, que não se importam tanto com a comunicação, com aquele valor pontual que se precisa dar para a comunidade. E o vereador é a ponta mais próxima da comunidade. Por isso eu chamo a atenção para vocês nessa junção da imprensa. Eu quero mostrar mais um slide, mais um projetinho, chamado Rumo, que o A Hora fez, e eu acho que aí tem um insight para vocês irem nos seus veículos de comunicação local, fazerem a provocação e, por que não,
colocar a Câmara, o veículo de comunicação, juntos em projetos e serviços para a comunidade. O projeto Rumo é muito legal porque ele foi concebido pela iniciativa privada, não apenas pelo Grupo A Hora, mas também por vários outros players que participam. E ele vai pesquisar durante 6 meses qual é o futuro da mão de obra necessária na nossa região. Nós vamos, durante 6 meses, entrevistar e pesquisar 600 alunos de ensino médio e 300 empresários. O que você está precisando de mão de obra? E você, jovem, o que você quer estudar? E este projeto tem apoio do governo municipal, não tem da Câmara de Vereadores, porque talvez não houve a articulação necessária, mas essa é a provocação que eu quero fazer. Por que a Câmara não pode estar num projeto destes, que entrega valor para a sociedade? E aí vocês, vereadores, vocês se apropriam daquilo que é importante para a comunidade e usam a imprensa local, sim, daí. Rumo, já vou mostrar. Vocês se apropriam disso com a imprensa que dá luz para esse trabalho nobre, importante, e vocês melhoram a vida das suas comunidades. Porque qual é o propósito de um vereador? Não é salário, porque a maioria dos vereadores ganha mixaria, tá? O propósito do vereador tem um espírito comunitário, que é desenvolver a sua comunidade. Esse é o propósito do vereador, ele é o representante legítimo da comunidade. Então é justo, é legítimo, é nobre quando ele toma estas iniciativas e tem o apoio da imprensa para estes projetos especiais. Tenho falado isso para os nossos jornais em todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu já fui para Santa Catarina, para o Paraná, conversar com os nossos jornais. A imprensa também precisa se melhorar. Ela tem que parar de passar o chapéu e pedir dinheiro para o prefeito ou para os vereadores. Ela tem que construir projetos saudáveis, sustentáveis para a comunidade. Mas a provocação precisa ser feita dos dois lados. A imprensa precisa ser provocada, os vereadores precisam ser provocados, a gente tem que sentar à mesa e conversar. Precisamos nos unir, porque senão os grandes players tomam conta, não nos ouvem, e nós vamos lá ficar gritando para o Facebook, sem articulação nenhuma. Vocês já sabem, você coloca uma coisa no Facebook, ou é contra ou é a favor. Não tem um equilíbrio de opinião, não tem uma coisa curada, não tem uma informação de valor ali. É um franco atiramento só, de todos os lados, sem compromisso nenhum com a verdade. Nós precisamos nos dar conta da importância da imprensa profissional, gente, e é da imprensa local. Então eu quero só mostrar rapidinho esse projeto, para vocês entenderem e levarem para suas cidades, pedirem para daqui a pouco uma universidade participar. Rumo, o futuro da mão de obra na região. O Grupo A Hora e o governo de Lajeado, com apoio da ACIL 100 anos, apresentam um projeto inédito que busca identificar as carências e potenciais da mão de obra no Vale do Taquari. Mais de 300 pesquisas com empresários de todos os portes e setores da região, onde buscam profissionais, como preparam, quais áreas mais carentes, o que e quantos faltam, quais são as maiores insuficiências. Ao mesmo tempo, outras 600 pesquisas com alunos do ensino médio, do setor público e privado das 6 maiores cidades do Vale do Taquari. Como percebem as oportunidades de emprego? No que e onde pensa em se qualificar? Quais áreas mais prósperas? Está atento às oportunidades do mercado? Perguntas que terão respostas estruturadas e completas dentro de 6 meses. Rumo, o futuro da mão de obra na região. Realização, Grupo A Hora e Governo de Lajeado. Apoio, ACIL 100 anos. Patrocínio, Univates, Colégio Alberto Torres, Sicredi Integração RSMG e Britagem Cascalheira. Tem mais já patrocinadores. Só para vocês terem uma ideia, esse projeto arrecadou para o nosso negócio quase 500 mil reais já. É um dos projetos. Nós temos mais de 10 projetos assim envolvidos na comunidade em setores específicos, tá? E quase todos eles têm apoio do governo municipal, ou de alguma câmara, ou de algum player de universidade. E aí você para de fazer apenas aquela
notícia do buraquinho aberto, que é importante também para aquela rua, para aquele morador, mas você também faz a transformação, a conceituação da sua comunidade, a compreensão das coisas. Porque se nós quisermos participar do ciclo de transformação tecnológico, digital principalmente, que está em curso, nós teremos de elevar a nossa compreensão sobre as coisas. Nós não poderemos ser francos atiradores de redes sociais, tentando criar narrativas verdadeiras ou falsas, só para ganhar razão. Então a provocação que eu deixo, e eu já vou encerrar, eu não quero tomar muito tempo de vocês, que todos estão cansados. Se eu pudesse pedir alguma coisa a vocês, eu faria o mesmo que eu faço para os meus colegas dos associados da ADI, em todo o estado do Rio Grande do Sul, que é sentem à mesa e conversam, e discutam o que é importante para a comunidade de vocês. Perguntem para os veículos locais das comunidades de vocês, vem cá, para que vocês existem? Qual é o propósito do veículo de vocês? Poxa, não podemos a Câmara de Vereadores e o jornal, dia lá, não sei o quê, fazer uma parceria e ir em busca de empresas que topam fazer projetos desta envergadura, na área de educação, da saúde, não importa. Imagina a Câmara de Vereadores, um veículo de comunicação da comunidade, liderando um projeto desses. Tem toda a reputação política, mas tem principalmente a essência do negócio de vocês. Negócio não, da missão dos vereadores, que é melhorar a vida, a qualidade de vida das pessoas. Eu sempre digo, muitos vão em congressos, muitos viajam, muitos estudam, muitos fazem faculdade, mas nem todos aprendem. Muitos têm ideias, mas poucos têm ação prática. A gente precisa ser simples, humilde, reconhecer quando está errado, guerrear quando está certo, mas acima de tudo a gente precisa conversar. E eu acho que o Brasil está interpretando errado o papel da imprensa. Hoje nós temos um presidente da República incomodado com um player que realmente só o persegue, e eu não tenho partido político, eu quero deixar bem claro, o presidente Bolsonaro sofre o tempo todo, é sistemática a oposição de um veículo ou alguns veículos de comunicação. Isso, eu sou do jornalismo, isso me incomoda, eu tenho vergonha de ver meus colegas criando narrativas sobre... O presidente da República, Jair Bolsonaro, fala um monte de bobagens, nós todos sabemos, mas ele tem muitos pontos positivos no governo, isso não é dito, é só dito, dá mais notícia quando ele fala uma bobagemzinha, do que quando é inaugurado um grande investimento na área ferroviária, que vai mudar toda uma cidade, ou toda uma região, não se dá a bola para... Então, isso é jornalismo seletivo. Isso não é o jornalismo autêntico, não é o jornalismo verdadeiro. Agora eu pergunto para vocês, a mídia local, ela faz isso também? Não faz porque não consegue, porque se ela fizer isso, eu vou lá falar com o dono do jornal e dizer, escuta cara, que é isso aí? Tu está inventando coisa, me dá o espaço. Aí não acontece. Então nós temos que no Brasil, nós temos uma tarefa muito grande, e ela é herculana, ela não é fácil. Nós precisamos fortalecer os jornais, as rádios, televisão é menos, mas locais. Gente, a cidade que tem um jornal forte, que tem uma rádio forte, é uma região mais forte. Ela moderniza, ela conecta, ela articula, ela elege prioridades para a população. Ela fortalece o sistema político, democrático. Nós precisamos entender isso. Então, onde começa? Quem saiu antes, o ovo ou a galinha? É a Câmara ou a imprensa que toma a iniciativa? No nosso caso, é a hora que provoca. Nós somos muito provocadores, mas eu não acho que tenha que ser apenas a imprensa. Eu acho que podem ser vocês, vereadores, que são milhares em todo o Brasil. Nós temos 5 mil municípios. E se nós fizermos uma parceria em qualquer lugar do Brasil, depois dessa minha conversa com vocês aqui,
imprensa e Câmara de Vereadores, a minha palestra já terá valido a pena. Porque eu acredito muito no Brasil, eu acho que esse país é incrível, avançamos muito, precisamos deixar essa visão do mimimi, do assistencialismo de lado, e nós temos que fazer o que tem que ser feito. Muito obrigado a vocês e eu fico à disposição para eventuais perguntas. Obrigado. Bom dia, Adair. Sou o vereador Leandro Mariante, da cidade de Taquari, aqui do Vale. Acompanho bastante o trabalho da Hora, gosto muito da informação que a Hora traz, divirjo um pouco das opiniões às vezes, porque opinião e informação tem um pouco de diferença, né, gente? Total. Mas eu gostaria muito de saber a tua opinião e a tua visão como comunicador que é, e eu me preocupo também com a imprensa local, e nós aqui no Vale temos 38 municípios, né? E nós tínhamos muito e uma grande demanda de imprensa local, essa do pequeno jornal, da rádio comunitária. Como é que tu vê o futuro dessa imprensa, desse espaço local, desta mídia da pequena cidade? E para dar um depoimento aqui na Taquari, tu sabe bem da história, nós somos a penúltima cidade a termos uma concessão de um jornal e de uma rádio. O município de Taquari possuía uma rádio e possuía um jornal público. Vocês imaginam isso? Hoje, uma imprensa guiada por um órgão público, pois Taquari encerrou as suas atividades do jornal em 2014 e da rádio em 2019. Muito obrigado. Olha, na ADI a gente não tem discutido outra coisa a não ser isso. Aí agora vem a crítica, e essa eu tenho feito para os colegas em todo o estado e onde eu vou. A imprensa está muito ruim. A imprensa, com a pandemia, piorou muito mais. Vocês lembram o que a Globo fez com a Lava Jato? Ela fez um acordo com, se foi com o juiz Sérgio Moro, não sei, mas ela fez um acordo com a Justiça, de que os principais conteúdos seriam vazados para que ela tivesse privilégios e pudesse fortalecer o seu noticiário. A Lava Jato conseguiu vazar todas as informações com privilégios para a Globo, por exemplo. E por quê? Porque faltavam jornalistas experientes, e aí qualquer estagiário era suficiente. Esse fenômeno não aconteceu só na maior emissora de televisão, isso aconteceu em todos os veículos de comunicação, principalmente nos pequenos. E aí o que aconteceu? Os camaradas mais caros, aqueles que eram os mais preparados no jornalismo, acabaram substituídos por estagiários. E aí o jornal, a rádio, ficou menos interessante para o leitor. Não mexeu mais com a aldeia, perdeu força. Então a crítica que eu faço para o jornalismo é essa: nós temos que investir no conteúdo, nós temos que unir forças. A Hora cresceu 114% nos últimos 2 anos. Por quê? Porque investiu no jornalismo. E eu tenho dito para os colegas de pequenos jornais, emissoras de rádio, enfim, nós temos que investir para colher. Aquela ideia do passado, onde o jornal dava rios de dinheiro, e olha, gente, eu não peguei essa fase. Há 30 anos, quem tinha jornal, tinha dinheiro. Quem fazia um negócio bem feito, ganhava muito dinheiro. Essa fase eu não peguei. Os últimos 20 anos, ou você melhora os projetos que apresenta para a comunidade, ou você se torna desnecessário. Você não é útil. Então, eu acho que a tua resposta passa pela seguinte afirmação. E não é uma afirmação tácita, ela não tem que ser exatamente assim. Mas eu acredito que ou os veículos de comunicação se melhoram, estudam, tenham humildade de que precisam também aperfeiçoar os seus processos de gestão, tá? E tem que fazer alianças com a sociedade, a começar pela Câmara de Vereadores, pelo governo, sem se enlamear no poder. Isso é bem importante. Eu estou falando de coisas estruturadas aqui.
E isso não é para qualquer um fazer. Jornalismo é para profissional. Isso não é para qualquer um. Achar que qualquer um pega uma coisinha na mão e vai sair fazendo reportagem, pode até fazer, faz uma vez. Mas quando vier o sapato apertar, e você precisa sustentar algo, você precisa ter café no bule. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de seriedade, de profundidade, de credibilidade, de reputação, de licença social, de um monte de coisas que você tem que entregar ao longo do tempo. Mas eu acho que a Câmara de Vereadores tem que ajudar nesse processo de refortalecimento, quase que uma refundação da imprensa local. Ele quer uma pergunta também. Quer mais uma aí? Bom, eu estou por vocês. Eu corri para... Bom dia, amigo, tudo bom? Colega, gostaria de passar uma informação. Na verdade, eu gostaria de, primeiro, parabenizar pelo seu trabalho, o nosso trabalho, que é levar, reportar notícia séria, factual, não fake, para as regiões. Eu sou de Marechal Floriano, além de ser o jornalista e assessor da Câmara de Marechal, também sou um jornalista de um site que é o Montanhas Capixaba, lá de Marechal Floriano, que abrange toda a região susserrana do Espírito Santo. Nós estamos mais ou menos com 9 a 10 municípios, a gente atende lá. Parabéns. Eu gostei muito desse rumo, desse material seu, esse programa Rumo, que eu gostaria de conversar com você. E, de fato, é o que a gente tenta fazer lá. Não adianta a gente fazer reportagens de pequenas situações de bueiro, ou se vender para município, ou para prefeito, ou para câmaras de vereadores, fazendo reportagens institucionais, gerando um bem próprio, ou um bem maior, para beneficiar a um ou a outro. Eu acho que não é o intuito, não é o interessante. E nós lá estamos contigo, porque se for para fazer uma reportagem para apurar ou averiguar uma fraude ou uma obra que virou um elefante branco, que vamos até lá e que façamos o que é do nosso juramento, que é dar direito de resposta para um e para outro, ouvir o fato de um e do outro, ver a versão de um e do outro. Porque se não fizermos isso, nós vamos estar, não só, porque nós, jornalistas, nós damos a versão, a opinião dos fatos, mas a gente não se... Isso aí, pronto. Falou ali. Perfeito. Eu gostaria de, na verdade, eu queria te parabenizar o Gilson Gonzade por isso, está ali já falando ali, né, puxando a orelha. E eu gostaria de saber desse projeto, do Rumo. Perfeito. Quem sabe os municípios de vocês aí, vocês estão representando os 58 mil vereadores e 208 vereadores, então, quem sabe vocês não levam e dão um rumo para o município de vocês, né? Estamos à disposição lá na empresa, tem um staff grande, nós temos 95 funcionários. Sempre tem alguém que pode atender, que pode repassar uma informação. Se tiver colegas de jornais que queiram fazer contato, vem comitivas de todo o estado nos visitar, volta e meia, porque nós também temos essa missão, difundir esta ideia do jornalismo propositivo, sério, de credibilidade, que nem ele colocou, útil verdadeiramente para as nossas comunidades, porque o Brasil depende de um monte ou de todas as comunidades fortes para ser um grande país. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, nós que agradecemos.